Todos nós sabemos que existe um continente repleto de mistérios, tão inóspitos quanto fascinantes. Mas hoje vamos explorar a Antártica de uma forma que você nunca viu. Um lugar onde o gelo reina, mas que guarda segredos sobre o passado, o presente e até o futuro do nosso planeta. Então prepare-se para uma jornada ao coração do continente mais gelado e isolado do mundo. A Antártica é o continente mais misterioso e inóspito do planeta. Um verdadeiro deserto congelado que desafia os limites da sobrevivência e da compreensão humana. Localizada no extremo sul da Terra, ela abriga o Polo Sul e é coberta quase inteiramente por uma camada de gelo que pode chegar a 4,8 quilômetros de espessura. Esse gelo, que ocupa cerca de 98% do continente, contém cerca de 70% da água doce do mundo, tornando a Antártica uma peça-chave para o equilíbrio climático global. Apesar de parecer uma terra estéril, a Antártica é palco de fenômenos naturais impressionantes. Lar de uma vida selvagem adaptada ao extremo e um laboratório a céu aberto para cientistas de todo o mundo. O isolamento geográfico e o clima severo fazem da Antártica um dos lugares menos explorados da Terra. Durante o inverno, as temperaturas podem atingir impressionantes -80 graus e ventos de mais de 300 km por hora varrem as paisagens congeladas. No entanto, o verão antártico, que ocorre entre outubro e fevereiro, traz temperaturas mais amenas, variando entre -20 graus e 0 grau, permitindo a chegada de pesquisadores, exploradores e até turistas aventureiros. Apesar dessas condições extremas, a Antártica é uma terra cheia de surpresas, desde suas majestosas auroras austrais até os misteriosos lagos subglaciais que permanecem líquidos sob camadas de gelo. Historicamente, a Antártica só foi avistada pela primeira vez no início do século XIX, tornando-se o último continente descoberto pelos seres humanos. Sua exploração sempre foi marcada por desafios e competições, como a famosa corrida pelo Polo Sul, vencida pelo norueguês Roald Amundsen em 1911. Hoje, a Antártica é protegida pelo Tratado da Antártica, um acordo internacional assinado em 1959 que proíbe atividades militares e estabelece o continente como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Além do gelo, o continente guarda segredos que vão além do imaginável. Sob as camadas de gelo, existem montanhas, vales e até sistemas de rios e lagos. O Lago Vostok, por exemplo, é um dos maiores lagos subglaciais do mundo, selado sob o gelo há milhões de anos, contendo possivelmente formas de vida únicas e desconhecidas. A Antártica também é o lugar onde meteoritos são encontrados em abundância, preservados pelo gelo e facilmente visíveis sobre a superfície branca, tornando-se um campo de estudo essencial para a astronomia e a origem do nosso sistema solar. A vida na Antártica é uma prova da resistência da natureza. Apesar das condições extremas, uma variedade de espécies prospera aqui, desde micro-organismos adaptados ao frio até os famosos pinguins imperadores, focas leopardo e as misteriosas criaturas que habitam as profundezas do Oceano Antártico. Esses ecossistemas únicos são sustentados por fitoplâncton, que serve como base da cadeia alimentar e desempenha um papel vital na regulação de gases, como o dióxido de carbono na atmosfera. O continente também é palco de fenômenos climáticos e naturais fascinantes, como a formação de icebergs gigantes que se desprendem das plataformas de gelo,
as tempestades de neve, que podem durar dias, e as noites polares, quando o sol não nasce por meses. Por outro lado, o verão traz o fenômeno oposto, o sol da meia-noite, onde o dia nunca termina, criando paisagens deslumbrantes e cenários quase extraterrestres. No campo científico, a Antártica desempenha um papel crucial. Os cientistas estudam desde a camada de ozônio, que apresentou seu famoso buraco na década de 1980, até os efeitos das mudanças climáticas no derretimento das geleiras. Pesquisas realizadas aqui fornecem insights valiosos sobre a história climática da Terra, graças às amostras de gelo que preservam informações sobre a atmosfera de milhares de anos atrás. A Antártica é envolta em mistérios e teorias intrigantes. Alguns acreditam que o continente pode esconder cidades perdidas ou vestígios de civilizações antigas sob o gelo, alimentando histórias de ficção e conspiração. Independentemente dessas especulações, a Antártica continua sendo um símbolo de resistência, pesquisa e fascínio humano. Um continente onde o conhecido e o desconhecido se encontram em uma dança eterna de gelo e mistério. A Antártica é o último refúgio intocado da Terra, uma vasta extensão de gelo que desafia a presença humana e permanece como um dos ambientes mais preservados do planeta. Conhecida como o último continente selvagem, ela representa um verdadeiro relicário de vida natural e fenômenos extremos, um lugar onde as forças da natureza reinam absolutas. Com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o continente gelado é maior do que a Europa e a Austrália. Mas a ausência de populações humanas permanentes o diferencia de qualquer outro local do mundo. A Antártica é o continente mais frio, seco e ventoso do planeta. Essas condições extremas tornam o continente inabitável para seres humanos sem o auxílio de tecnologias avançadas, mas ao mesmo tempo criam um ambiente ideal para a sobrevivência de ecossistemas únicos e de uma natureza que permanece praticamente intocada. A fauna antártica é outro exemplo do quão selvagem e resiliente este continente pode ser. Apesar de suas condições severas, ele abriga uma diversidade fascinante de vida. Os pinguins imperadores e diadélia são símbolos icônicos da região, adaptados ao frio extremo e às águas geladas. Nas profundezas do Oceano Antártico, criaturas bizarras prosperam em ambientes escuros e gélidos, muitas das quais são pouco conhecidas pela ciência. Focas leopardo, baleias minke e albatrozes gigantes completam esse ecossistema, que é sustentado por uma base alimentar de fitoplâncton e krill, pequenos crustáceos que são a base de toda a vida marinha antártica. Por ser o último continente selvagem, a Antártica também é um espaço de exploração científica. O Tratado da Antártica, assinado em 1959, declara que o continente deve ser utilizado exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Com isso, pesquisadores de todo o mundo estudam temas como mudanças climáticas, geologia, biologia e astrobiologia. Uma das áreas de maior interesse são os lagos subglaciais, como o Lago Vostok, que permaneceu isolado por milhões de anos sob camadas de gelo. Esses ambientes extremos podem abrigar formas de vida únicas, oferecendo pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas, como Marte ou as luas geladas de Júpiter e Saturno. Apesar de sua grandiosidade selvagem, a Antártica enfrenta desafios. As mudanças climáticas e o aquecimento global ameaçam o equilíbrio do continente, com o derretimento acelerado de suas geleiras.
Esse processo não apenas eleva os níveis do mar, mas também pode desencadear mudanças significativas nos padrões climáticos globais. Além disso, a exploração humana, mesmo limitada, representa uma ameaça potencial para a fauna e a flora locais, embora o Tratado da Antártica e outros acordos internacionais trabalhem para preservar sua integridade. A Antártica também alimenta o imaginário humano com seus mistérios. Sob o gelo, há cadeias montanhosas ocultas, como as montanhas Gamburtsev, e lagos que nunca foram tocados pela luz solar. Alguns teóricos sugerem que o continente poderia esconder vestígios de civilizações antigas ou segredos geológicos ainda não revelados. Essas ideias, embora controversas, só aumentam o fascínio por esse lugar remoto e enigmático. A Antártica é um continente repleto de mistérios, uma vasta extensão de gelo que desperta a curiosidade e a imaginação de cientistas, exploradores e entusiastas do desconhecido. Com suas paisagens desoladas, fenômenos naturais surpreendentes e segredos enterrados sob quilômetros de gelo, ela desafia nossa compreensão da história da Terra e até mesmo das fronteiras da ciência. Desde civilizações perdidas e formações geológicas enigmáticas, até teorias de conspiração e descobertas científicas revolucionárias, a Antártica é um território onde a realidade muitas vezes parece ultrapassar a ficção. Um dos maiores mistérios da Antártica envolve a possibilidade de que civilizações antigas possam ter habitado a região antes que ela fosse coberta pelo gelo. Algumas teorias sugerem que, há milhões de anos, a Antártica teria sido um continente verde e habitável, coberto por florestas e rios. Estudos científicos confirmam que, no passado remoto, o clima da região era muito mais quente, permitindo a existência de vegetação e vida animal. Mapas antigos, como o controverso mapa de Piri Reis, do século XVI, alimentam especulações de que navegadores antigos poderiam ter conhecido a Antártica antes de sua descoberta oficial em 1820. No entanto, até hoje, não há evidências concretas de que sociedades humanas tenham habitado o continente. Abaixo do manto de gelo, encontram-se lagos subglaciais isolados há milhões de anos. A exploração dessas águas ocultas revelou micro-organismos extremófilos, capazes de sobreviver em condições extremas de frio e escuridão, sem oxigênio ou luz solar. Essas descobertas têm implicações significativas para a astrobiologia, já que ambientes semelhantes podem existir em luas geladas como Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno. Alguns teóricos até sugerem que os lagos da Antártica poderiam conter formas de vida exóticas que nunca antes foram vistas, desafiando nossa compreensão sobre os limites da biologia. Imagens de formações rochosas em forma de pirâmide na Antártica circularam amplamente na internet, alimentando teorias de que elas seriam vestígios de uma civilização antiga. Embora a ciência explique essas formações como o resultado de processos naturais, como a erosão, a ideia de que algo mais misterioso possa estar escondido sob o gelo continua a intrigar. Estudos de radar revelaram estruturas geológicas incomuns enterradas nas profundezas, mas sua origem e composição permanecem desconhecidas, aumentando as especulações. A Antártica é o lar de uma das maiores anomalias magnéticas do mundo, localizada na região conhecida como a Bacia de Wilkes. Essa anomalia foi detectada por meio de medições de satélite e sugere a presença de uma enorme estrutura enterrada sob o gelo.
Alguns cientistas acreditam que pode ser o impacto de um asteroide gigante, que teria causado uma extinção em massa há 250 milhões de anos. Outros sugerem que a área poderia abrigar formações geológicas ou depósitos minerais desconhecidos. A verdadeira natureza dessa anomalia ainda é um enigma, e as condições extremas tornam sua exploração um desafio. A Antártica também é palco de fenômenos atmosféricos misteriosos, como as luzes que aparecem no céu durante certas épocas do ano. Embora a aurora austral seja o espetáculo mais conhecido, relatos de luzes incomuns e inexplicáveis levantam hipóteses que vão desde atividades eletromagnéticas até teorias mais especulativas envolvendo OVNIs. Além disso, o continente abriga algumas das tempestades mais intensas e vórtices de vento que desafiam a física climática convencional. Entre os mitos mais persistentes sobre a Antártica estão as teorias que ligam o continente a uma suposta base nazista construída durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo essas histórias, os nazistas teriam explorado a Antártica em busca de recursos ou tecnologias avançadas e até mesmo estabelecido bases subterrâneas secretas. Embora não existam evidências concretas para sustentar essas alegações, documentos históricos confirmam que a Alemanha nazista realizou expedições à Antártica nos anos 1930, o que alimenta a imaginação dos teóricos da conspiração até hoje. O gelo antártico é um dos registros naturais mais precisos da história climática da Terra. Cientistas perfuram o gelo para extrair núcleos que contêm bolhas de ar aprisionadas há centenas de milhares de anos. Esses núcleos permitem analisar as concentrações de gases, como dióxido de carbono e metano, em diferentes épocas, fornecendo pistas sobre as mudanças climáticas e os ciclos da Terra. No entanto, a possibilidade de que o gelo também possa conter vírus antigos, potencialmente perigosos, é uma preocupação crescente, especialmente à medida que o derretimento acelera devido às mudanças climáticas. A Antártica é um dos melhores lugares do mundo para encontrar meteoritos. Os fluxos de gelo transportam fragmentos de rochas espaciais para a superfície, onde ficam preservados em condições quase intactas. Descobertas na região incluíram meteoritos que se acredita terem vindo de Marte e da Lua, contendo pistas sobre a história do Sistema Solar. A presença desses meteoritos também alimenta teorias de que o continente poderia abrigar formas de vida fossilizadas ou outros indícios de atividade extraterrestre. A teoria da Terra Oca, embora amplamente desacreditada pela ciência, também é associada à Antártica. De acordo com os proponentes dessa ideia, o continente esconderia entradas para um mundo subterrâneo, habitado por civilizações avançadas ou seres desconhecidos. Essas histórias são alimentadas por relatos de exploradores que alegam ter visto paisagens incomuns ou ter experienciado fenômenos inexplicáveis enquanto navegavam nas proximidades do continente. A Antártica é um repositório de segredos que desafiam a ciência e a imaginação. Desde enigmas geológicos e biológicos até histórias de civilizações perdidas e teorias de conspiração, o continente gelado continua a ser um dos lugares mais fascinantes e misteriosos da Terra. O avanço tecnológico promete desvendar muitos desses mistérios, mas também levanta novas perguntas sobre o papel da Antártica na história do nosso planeta e além. Preservar esse ambiente único é essencial, não apenas para garantir sua sobrevivência, mas também para continuar explorando seus segredos que tanto cativam a humanidade. Gostou de explorar a Antártica comigo? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se apaixonar pelo continente gelado e comente:
O que mais você gostaria de saber sobre a Antártica? Até o próximo vídeo!